Você já parou para pensar sobre como mudanças de poder e reequilíbrios do posicionamento do poder podem modificar as forças econômicas? Vários historiadores lidam com as transformações sobre o mundo bizantino no que tange as suas relações de força entre propriedade e dinâmica econômica. Uma parte mais tradicional diz que não. Bizâncio sempre foi rica, não teve o menor problema. Outros grupos defendem que quando você tem a ascensão de forças não centrais e uma modificação dos sistemas legislativos, é impossível imaginar tal estabilidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa disputa de historiadores? Queridíssima Natália, mais uma vez, é uma honra ter você aqui. Uma honra vir aqui, querido. Vou começar pelo caminho que eu gosto. Adoro a ideia de que em um determinado momento você tem uma disputa política de tal maneira, tão intensa, em que simplesmente você vai ver uma força externa que corre por fora a essa aristocracia local, Basílio I. Basílio I, que vem de um grupo lá do Oriente, vem vinculado a um cristianismo diferente do cristianismo bizantino, vem com toda uma relação armênia e, ao mesmo tempo, é conhecida internamente por conta das articulações de força como uma dinastia macedônica. Quer dizer, como é que eu posso ser mais outsider dentro de um mundo... Eu tiro toda essa centralidade e vou estar colocando ela dentro de forças políticas. Eu falei, não, mas isso é só uma coincidência. Aí eu vou pegar os atos de Basílio I, os atos de Nicéforo, os atos de Basílio III são marcados. Fortalecimento de aristocracia militar, rompimento da distribuição de terras, reforma e reorganização de terras, reestruturação dos grupos de chegada. Historicamente, a dinastia dos Leões, ela negociou com Deus e o mundo e dá-lhe distribuir terra. Adoro o caso dos búlgaros. Você tem o caso dos búlgaros, os búlgaros chegam. Os búlgaros já estavam por lá. A bulgarano diz, ó, romano aqui só a gente. Esse contexto que você descreveu vai assim em confronto com aquela ideia de que o Império Bizantino estava bem, rico, maravilhoso, aí chegaram os péssimos turcos e acabaram com o Império. Eu acho que... E aí corre uma lágrima. Exatamente. Eu acho que esse é o caso em que a gente vê como o imperador está o tempo inteiro negociando com as frentes que ele tem e como tem frentes de batalha. Tem sempre gente chegando. Eu acho que o Império Bizantino é isso. Se chega eslavos, chega ávaros, entra búlgaros, sempre tem as fronteiras dos sassânidas, os sassânidas são conquistados, tem os árabes conquistam vários territórios, e eu acho que essa constante frente de batalha, essa constante necessidade de reafirmar suas fronteiras, fez com que Bizâncio se reorganizasse, né? Reorganizasse seus centros administrativos e sua forma de encarar, forma de lidar com a propriedade de terra. E nesse contexto a gente tem a formação do que a gente chama de temas, né? Que no primeiro momento é uma resposta a essas demandas militares, né? É você dizer que o magistrado, né, o âmbito político, está imbricado, está relacionado à mesma figura que assume as demandas militares. Se no primeiro momento Bizâncio vai se organizar suas fronteiras, organizar suas defesas, muito assemelhado à demanda do Império Romano clássico, né? A partir do Limes, ali o Danúbio, o Eufrates, e fazer um recorte geográfico, nesse outro momento ele vai falar, olha, eu vou deixar uns camponeses, uns limitai aí nesse Limes, porque é importante, mas eu vou redimensionar a minha organização administrativa territorial e minha organização de defesa e vou fazer essas duas unidades se relacionarem, que é a questão dos temas, que não passam de praças de batalha, né? Praças de defesa em regiões importantes, que vão passar também a ser uma organização territorial.
E o que isso vai resultar? Uma grande força das aristocracias locais, porque elas vão passar não apenas a administrar o território, mas também ter direitos a convocar soldados da região, né? Então, se num primeiro momento a grande máquina do imperialismo romano é tirar um soldado de um lugar, fazer ele passar por todo exército e mudar toda a sua ideologia e jogar ele para outro lugar, a gente vai ver uma mudança disso, que é entender essa mão de obra militar bem localmente, né? A defesa passa a ser local, a unidade administrativa passa a ser local e a administração desse território e a administração militar estão conjuntos. Qual o resultado disso? Grande fortalecimento e exclusividade sobre aquilo que é o bem maior desse período, né? O bem maior financeiro, que é a propriedade de terras e também de pessoas, né? Aí entra um ponto para lá de polêmico, quer dizer que nós temos aqui uma articulação que se relaciona servidão, escravidão e potencial de mobilização militar. Como é que funciona isso? Eu diria, o debate sobre se esse regime, né, de mão de obra é uma escravidão é um pouco superado, né? Isso não pegou muito na historiografia, mas uma servidão com certeza. Você passa a relacionar, isso são reformas administrativas anteriores a esse período, isso vem desde lá do Constantino, né, que busca afirmar a mão de obra junto ao seu território. Então, se eu sou uma serva e moro naquele lugar, eu não tenho direito a trabalhar em outra terra. Eu tenho que ficar naquela diocese, eu tenho que ficar depois naquele tema, né? Que é como passa a organizar a administração imperial. Então, a gente tem esse processo de afirmar localmente a mão de obra de um conjunto de pessoas, constrói uma relação muito íntima dessas pessoas com os seus aristocratas, né, com a nobreza local. Então, não apenas eu tenho o direito de administrar o público, de administrar o território, mas eu tenho o direito de controlar os soldados da região e convocar soldados para a região, e também eu controlo a mão de obra que trabalha na terra. Então, a gente vê um acúmulo de poder dessas aristocracias militares bem significativa que vai dar problemas para o império, vai dar problemas para a pessoa do imperador. Eu tenho duas questões agora. Vou ainda na questão da pessoa do imperador, já eu tenho uma questão de economia para a gente poder pensar. Mas vamos lá. Quando a gente pega os estudos mais clássicos, aí, por exemplo, o caso do próprio Basílio, do caso de outros, que conforme eles vão entrando, século IX, você tem uma estrutura ali antes do movimento cruzadista, e há uma discussão muito interessante sobre a dinâmica dessas organizações das forças locais quando não bizantinas. Eu sei que é uma polêmica enorme sobre o que é ser bizantino ou não aí. Chamam a atenção dois movimentos. A presença de um principado, como o de Kiev, e a organização no entorno de Kiev, a presença de uma força política local como a do bulgarano e a presença de uma força de algumas forças de movimentação, vou falar do Oleg, o russo, mas está longe de ser o único dentro dessa força. Esses grupos, eles eram considerados parte da estrutura bizantina, alheios à estrutura bizantina. Como é que o imperador, eu sei que varia, é óbvio, mas como é que o imperador normalmente lida, em especial a partir dessa movimentação do século IX e do século X com essas forças? Então, depende. Depende do caso. Por exemplo, o caso do grupo dos búlgaros é diferente, porque eles fundam um império, eles conseguem se estruturar em uma região que fazia parte do Império Bizantino, mas eles criam um assentamento que depois se torna consegue certa autonomia e independência. Então, a maneira de lidar com esse grupo vai ser mais sistêmica. Você precisa realmente expulsar, e não é expulsar as pessoas. Eu acho que isso é uma tendência. Você acha que quando você derrota militarmente um grupo, você expulsa as pessoas Matou somem. Todo mundo. Assim, as pessoas somem. Não é necessariamente isso. As pessoas continuam circulando naquele espaço, mas você precisa acabar com
aquele grupo que se formou de uma maneira como Estado. Porque ter um Estado dentro das suas terras é um problema que o Império Romano conhece com bastante antiguidade. E isso é uma frente específica. Agora, grupos que vão transicionar periodicamente, como os avaros, os eslavos, os hunos, isso é diferente, porque eles realmente fazem entradas e saídas, entradas e saídas, entradas e saídas. E aí a gente tem o que se convencionou chamar na historiografia, que é a ciência diplomática para os bárbaros. Que é que você faz uma série de tratados, você obviamente faz lutas, obviamente tem guerras, as pessoas adoram guerras, mas, gente, a dinâmica é um pouco diferente. Você faz tratados, você dá terras específicas, muito locais, você diz que ele tem o poder militar, mas você não tem o poder de posse, não tem o poder de julgar, você pode julgar só seu povo, você não pode julgar o povo dali. E você dá alguns cargos, então é algo que se convencionou chamar desde Justiniano de ciência diplomática para os bárbaros. Então, a maneira de lidar com esses grupos que vão e vêm é diferente. Você paga um tributo anual, de 6 em 6 anos, de 5 em 6 anos, você vai... Só que essa é uma dinâmica que é interessante porque é bastante personalista. Quando o imperador negocia com um huno, a pessoa do imperador com aquele outro. Se aquele imperador morre, tem que renegociar esse tratado. Então, é uma outra maneira de lidar com essas frentes. A outra questão, são muitas fronteiras, gente, são muitos grupos, é a relação com os árabes, né? Com a organização institucional, não vou dizer mais que é o mesmo povo, mas que sobe ali da Península Arábica, a partir da revelação de Maomé, e vai subindo, também indo para o Ocidente, né? Vai conquistar boa parte da Península Ibérica, todo ali o norte da África, mas também vai subir, vai se fortalecer em Damasco, e vai ser uma frente de batalha extremamente importante. Talvez eles tenham substituído, por exemplo, talvez não, certamente eles substituíram a dinâmica que Bizâncio tinha com os persas. Então, há uma outra maneira de se construir. Você faz tratados, você demarca fronteiras, tem muita... fronteira do Eufrates não é pro saco. Sim, eles esquecem... Você jogar no mapa a fronteira do Eufrates, que é a fronteira clássica, e botar a movimentação para o braço de São Jorge, que é a Anatólia, aquele trecho da Turquia... Isso é extremamente importante. A distância é enorme ali. Isso é extremamente importante do ponto de vista ideológico, porque a fronteira do Eufrates e do Danúbio, elas são historicamente romanas, e aí de Rômulo, né? Rômulo não, desde Augusto, que é o limes, são essa fronteira clássica geográfica. Isso também diz muito sobre como se passou a organizar a defesa do Estado, porque se você passa a não investir tanto naquela defesa, você acaba abandonando e aquilo perde uma legitimação muito, muito grande. Então você vai ali para a Anatólia, vai para a Capadócia, é uma região que já está mais recuada do ponto de vista do norte, né, do mapa, ela já está mais recuada em relação a Constantinopla. Então tem toda uma dinâmica, essa diplomacia bizantina, ela é muito flexível contra seus oponentes, né, em relação às demandas construídas. Então, há toda uma organização interna e também uma organização externa que vai construir esse problema que foi a concentração de propriedade fundiária na mão de poucos, que ficaram conhecidos como os poderosos. Quando essa propriedade fundiária ela entra, a gente precisa entrar num ponto que muitas vezes é o crítico. Pelo menos foi uma historiografia mais clássica, tá? Quando a gente passa por um Vassilev, quando a gente passa por um Lemerle, quando a gente passa por autores que lidam de maneira muito clássica, eles querem sempre, o próprio Perry Anderson, eles querem buscar onde quebra economicamente o Império Bizantino. A ideia de que estava tudo bem, quando teve dinheiro para pagar. E aí muitos deles colocam nessa virada dos temas, nessa chegada de uma nova autonomia local e uma fragilização
dos turcos de um lado, dos grupos de outro, desse excesso de poder dessas figuras políticas, uma quebra, uma ruptura econômica aí estabelecida. Como é que se dá? Como é que eu posso entender essa dinâmica econômica de Bizâncio e como é que eu posso... A historiografia clássica está certa ou eu tenho críticas a fazer isso aí? Falar que a historiografia está certa ou está errada não é São as bem... escolhas. São as escolhas, exatamente. Aí eu vou dizer o que eu concordo e o que eu discordo, né? Realmente, a concentração... Eu concordo nesse sentido que a concentração de terras e, por isso, concentração de mão de obra é um problema sistêmico a partir da concentração dos poderes militar e administrativo na mão do mesmo cargo, né? Por quê? Porque isso cria o problema da falta de mão de obra livre. Passa-se, então, a maior parte das reformas administrativas a organizar uma mão de obra, né, pessoas a partir da dinâmica de sua ligação com a terra. Se a terra está na mão de poucos, aqueles que são poderosos, e essa terra controla e condiciona a mão da maior parte da população, a mão de obra da maior parte da população, você tem uma diminuição drástica da possibilidade de mão de obra livre. Então, isso realmente se cria um problema. A gente passa a não ter propriedades, não ter é muito forte, mas passa a diminuir drasticamente a propriedade fundiária do pequeno produtor. E você concentra a maior parte do poder de trabalho, né, na mão de poucos. Então, a força que um aristocrata tem em se defender e defender os seus é muito maior do que que um pequeno produtor, né, um produtor de terras com mão de obra livre tem que se defender. Então, o movimento esse produtor que tem uma mão de obra livre, tem uma propriedade menor, vai deixar de ter essa propriedade para buscar proteção junto aos poderosos. E é essa relação entre o que a historiografia convencionou chamar entre poderosos e pobres. E essa relação não é só da historiografia, né? Os documentos de época tratam nesse sentido, né? Então, há todo um movimento posterior dessa concentração, né? Quando se cria um problema, quando isso vira um problema para o império, né? Para a administração imperial, de tentar diminuir a concentração de terras e a concentração de poder na pessoa desses aristocratas fundiários, né? Então, há toda uma série de legislações que buscam estimular a mão de obra livre, a pequena propriedade de terras, a produção local e assim por diante. Mas o imperador perde essa briga. Isso é muito interessante, porque alguns imperadores conseguem realmente promulgar leis e buscam reforçar essas leis no cotidiano, né, na vida política, mas ao longo do tempo a gente vê uma mudança dinástica justamente relacionada à falta de apoio desses grupos aristocratas à dinastia imperial específica, né, que é a dos macedônios. Então a gente vira a chave justamente por a tentativa de controle do alastramento da posse de terras, né, e na concentração de mãos específicas, tira todo o apoio à dinastia imperial. Então, essa mudança, assim, você pode tentar me controlar, mas daqui a um tempo eu vou ter força política suficiente para retornar à posição que eu tinha antes e para questionar a sua posição como imperador. E aí a entrada dos comenos, altamente negociadores, relações de casamento. O Perry Anderson não à toa provoca que os comenos teriam inaugurado uma proto-feudalização no mundo romano, só para a gente fechar com algo nada polêmico. Tem feudalismo no mundo bizantino? É uma escolha. Uma escolha historiográfica que eu não faço. Então, é porque, né, o conceito de feudalismo, eu diria feudalismos, é muito específico, é um fenômeno conceitual, uma maneira de interpretar o mundo medieval ali a partir do ano 1000 e muito, diria eu, ocidental, em que você olha para
para as relações de trabalho e para as relações de solidariedade, aí não a solidariedade que a gente entende, mas solidariedade do ponto de vista das relações pessoais, de uma maneira muito específica. Levar isso para Bizâncio e esquecer toda uma ordem organizacional promulgada e bem específica do processo bizantino, eu diria que extrapolaria as possibilidades de interpretação. Mas aí é a minha visão, é que eu estou deixando bem claro que é a minha visão historiográfica. Eu não diria que há um proto-feudalismo ou um feudalismo em Bizâncio, mas sim um aprofundamento das relações de poder construídas a partir das dinâmicas da organização dos temas. Meus caros futuros historiadores, minhas caras futuras historiadoras, independente das formas, dos vieses, dos caminhos historiográficos que você tome, pesquise, investigue, compare, faça como a professora Natália, de maneira brilhante, mostrou para vocês nesse momento. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Tem podcast embaixo, tá? Pode ouvir. Baixa lá para você, vai ouvindo, fique esperto. O teu bom desenvolvimento depende do conjunto e da maneira como você toca e elabora suas pesquisas. Tranquilo? Quando quiser ver a gente de novo, é só clicar. A gente está por aqui. Aproveita, constrói teu conhecimento. Isso é fundamental. Obrigado, Natália. Obrigada a você por ter me recebido aqui.